João capítulo 4, versículo 42, está aqui o texto para que vocês possam acompanhar também. Eu quero apenas destacar um versículo aqui. Eu sei, irmãos, que nós estamos pouco tempo aqui e hoje é dia 7 hoje? 6 hoje? Faz um ano e 4 dias hoje que eu estou aqui em São Paulo. Dentro desse um ano nós tínhamos e temos muitos planos com a igreja aqui. Infelizmente, 6 meses nós ficamos parados praticamente, né, por causa da pandemia. No entanto, tudo vai entrar nos seus eixos novamente e vamos andar. Dentro desse ano, nós tínhamos um planejamento muito grande aqui, eu e minha esposa, de começarmos, de iniciarmos, de fazermos um novo trabalho de pouco diferente, com uma roupagem, com uma estrutura. Não foi possível muitas coisas poder acrescentar nesse tempo, porque nós paramos depois do carnaval. No entanto, nós temos muitos planos ainda que vão se concretizar aqui. Nós, como eu falei aqui, nós viemos para cá e nós atravessamos o mar e queimamos o navio. Então não estamos com planos de voltar para lugar nenhum, para navegar, voltar aonde nós estávamos. Então, nesse tempo agora, nós estamos retomando novamente a igreja, aqui com um público um pouquinho maior já. Nós temos muitas palavras com desejo de pregar, muitas coisas. No entanto, durante esse tempo aí que nós estamos voltando, eu tenho oscilado em falar algumas coisas, aquilo que eu entendo que é necessário para a igreja. Eu sei que se eu pender para um lado, que é mais interessante, pender um pouquinho para o lado da autoajuda, para a igreja é mais fácil de tocar no coração das pessoas, fazê-las se firmar mais, porque quando você toca em determinadas áreas das pessoas, principalmente nesse tempo onde nós estamos vivendo, onde as pessoas estão mais perceptíveis, mais sensíveis em algumas coisas, é mais fácil de ganhar algumas pessoas muitas vezes. No entanto, a igreja não pode viver somente dessa maneira. De vez em quando eu oscilo um pouquinho para lá e para cá. Às vezes eu falo da necessidade do arrependimento, da conversão. Semana passada eu estava falando aqui domingo sobre o quê? O que eu falei domingo aqui? Sobre a necessidade de nós irmos mais fundo com Jesus, ir a lugares que nós ainda não fomos. Falei da importância de nós desenvolvermos um relacionamento mais pessoal, íntimo, um relacionamento mais particular, de sairmos daquela religiosidade, que onde muitas vezes nós fazemos as coisas só por uma tradição, um costume, um hábito, e começar a mergulhar, descobrir quem é esse Deus que a palavra fala. Será que os milagres, eles são para hoje? Será que essas coisas que Deus fala, que essa intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, ao qual ele revelará a sua aliança? Ele está falando assim, irmão, Deus está falando assim, olha, ele tem segredo. O salmista falou assim, a intimidade, o segredo do Senhor estão reservados para aquele que tem uma aliança profunda com Ele. E para essas pessoas Ele vai se deixar revelar esses segredos. Então Ele está falando assim, olha, Deus tem segredos que não revela para qualquer pessoa. Ou seja, só para aquelas pessoas que têm o desejo de ir mais fundo, que desejam conhecê-lo mais profundamente. Agora, eu sei que algumas pessoas pensam, mas será que isso é verdade? Será que isso é real? Esses milagres que Jesus fazia, será que Ele faz hoje ou Ele fazia ainda? Será que a palavra que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, será que é verdade? Muitas pessoas têm essas indagações, essas dúvidas. Falam, será que Deus é isso mesmo? Será que isso não é apenas religião? Será que essa palavra, será que ela é verdade? Será que se eu ler, essa palavra vai se tornar realidade em nossa vida? Então eu tenho oscilado um pouquinho em algumas coisas para que a gente entenda. Não estou falando aqui que eu sou melhor do que você, não estou falando isso. Estou falando para que a gente entenda que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é real. Ontem, hoje, será para sempre. Então eu tenho oscilado um pouquinho, falar sobre a necessidade de arrependimento e conversão. Semana passada eu falei sobre nós mergulharmos um pouco mais fundo, desenvolver um relacionamento mais profundo, mais real com Deus. Essa semana alguém me ligou falando, pastor, eu sonhei contigo às 3 horas da manhã, acordei e foi uma visão que Deus mostrou assim em relação a você, a tua esposa e principalmente em relação ao teu filho. Ele falou, eu senti assim 3 horas da manhã quando acordei, que o próprio inimigo estava dentro da nossa casa, no quarto da minha filha. E às 3 horas da manhã eu orei, voltei a dormir. Enquanto eu voltei, eu sonhei a mesma coisa que eu tinha sonhado anteriormente acerca. Então ele me ligou bem cedo, falei, vamos ficar de antenado, ligado, porque o mundo espiritual está pegando fogo. Nós estamos tocando, mexendo em algumas coisas que os vesperos estão se mexendo. Então a gente precisa ficar esperto.
E hoje eu quero falar de um outro assunto que de repente você fala, poxa, mas o pastor podia falar hoje, né, um pouquinho mais para a gente voltar motivado para casa. Eu quero fazer você voltar motivado, mas motivado com a motivação certa. Não apenas pensar em vir à igreja, receber um bom alimento que seja bom para você apenas, para a tua empresa, para a tua vida espiritual, mas que seja algo bom para mim e que seja algo bom para Deus. Nada melhor que quando nós fazemos ou recebemos algumas coisas que a gente está de acordo com a nossa vontade e a vontade de Deus. Então hoje eu quero falar sobre aquilo que é o desejo de Deus também. E não apenas é o desejo de Deus para a nossa vida, mas daquilo que é o desejo para Deus também. Ou seja, não aquilo somente que Deus faz para nós e que a gente se sinta bem, mas que aquilo que a gente faz e que faça com que Ele se sinta bem. Quando a gente faz as coisas para que Deus se sinta bem, quando a gente faz algo que Deus se agrade, e não apenas que nos agrade. Um dia a irmã falou, pastor, estou indo na igreja para receber a minha bênção. Falei, você está indo no lugar errado. Lugar de receber alguma coisa é lá no INSS, lá no banco. Na igreja você não vai para receber, você vai para dar. Você veio aqui para prestar o teu culto. Você não veio assim para buscar a tua bênção aqui. Falei, irmão, nós estamos com o foco errado. Quando você fala, eu estou indo na igreja para receber a minha bênção, você está falando, não estou interessado naquilo que eu vou fazer, eu estou indo lá para buscar algo. No entanto, eu estou vindo aqui para oferecer, diz a palavra. Oferecer o meu culto, prestar o meu culto. Quando eu presto um bom culto ao Senhor, Ele me retribui conforme o culto que eu presto a Ele. O culto, ele não tem a qualidade que eu presto, ele tem a qualidade que você presta a Ele. Fala, por que tem pessoa que fala, hoje o culto foi chato. Foi chato porque você deu um culto chato. Porque você fez pouco. Você não deu um culto de qualidade a Deus. O culto tem a qualidade que eu e você estivemos dispostos a dar a Deus. Se eu estou disposto a dar um bom culto a Deus, ele vai ter a qualidade daquilo que eu dou. Você fala, o culto foi chato, porque você foi chato. Porque você deu um culto chato, abaixo da média, com falta de qualidade. Agora, quando você entra às portas do templo, você fala, hoje eu estou disposto a prestar o meu melhor culto a Deus. Eu não vim aqui para barganhar alguma coisa. Eu não vim aqui para oferecer para Deus algo, para ver se Ele vai me recompensar. Eu só vim aqui para prestar o meu culto a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus recompensa aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que se santificam, aqueles que obedecem. Então tudo há uma recompensa de Deus para nós. Então sempre quando você vier, venha com esse pensamento, eu estou indo para prestar o meu culto a Deus. Independente do que vai acontecer, independente se lá em casa eu deixei o trator, né, moendo, independente se amanhã segunda-feira eu estou terrível, tem contas, tem boletos, amanhã é dia 7, mas quarta-feira, dia 8, tem um monte de boletos chegando, e eles são fiéis, eles não falham um mês. Pensa nos amigos fiéis, todo mês ele está lá. Esses são amigos fiéis. Independente das preocupações que você tem amanhã ou quarto, fala assim, hoje eu vou para o culto, disposto, terça ou quarta, disposto a prestar o meu culto. Depois, Deus vai cuidar disso, eu também vou fazer o meu melhor para cuidar disso. Então hoje eu quero desafiar você a não apenas ouvir, mas sair daqui com o entendimento seguinte, o que eu vou fazer de bom para Deus amanhã? Porque quando nós tivermos esse entendimento, você vai perceber que as janelas dos céus vão se abrir sobre a tua vida. Porque é bom quando Deus nos abençoa, mas é bom quando nós damos para Deus aquilo que Ele quer receber. Quando nós fazemos a vontade de Deus, certamente Ele não nos deixará faltar nada. Porque a Bíblia diz que Deus cuida de nós. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus sempre vai cuidar de nós. Sempre que nós nos importarmos com a causa do reino, nós veremos a mão de Deus agindo de uma maneira muito milagrosa ao nosso favor, ao nosso respeito. E isso eu quero que você entenda hoje. O 4:42 diz assim, e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O tema da mensagem hoje é saciando a vontade de Deus. Você gosta de anotar? Faça isso, saciando a vontade de Deus. Querido, o propósito de Deus para a nossa vida, ele vai muito além do que nós apenas termos uma família, um carro, um bom apartamento. Isso são coisas que Deus tem para nós, coisas de bênçãos para a nossa vida.
Entenda que Deus tem o melhor para mim e para você. Eu já falei isso aqui várias vezes. Não tenho problema com ninguém. Esses dias eu vi alguém descendo o pau no púlpito pregando, um evangelista pregando, um pregador itinerante, um palestrante, e ele estava falando, pregando e falando, e ele estava descendo muito a lenha em alguns pregadores, pastores, ou sei lá, que andam, por exemplo, de BMW, num tempo onde muitas pessoas passam dificuldade, necessidade, e que tem pastores que têm a capacidade de andar de BMW num tempo desse. E a pessoa que havia convidado ele, justo era o pastor, e tinha uma BMW. Então ele interrompeu o palestrante, pegou o microfone e falou: irmãos, eu queria dizer que eu tenho uma BMW. No entanto, eu tenho essa BMW e eu trabalho muito. Essa igreja aqui é prova de que eu nunca defraudei, eu nunca roubei, eu sempre ajudei, eu sempre socorri, eu sempre sustentei, nós sempre fizemos muito, trabalhamos. Ele falou: quero apenas registrar isso, porque senão a igreja vai me olhar para mim e vai falar: pegou mal, pegou mal. Porque tem algumas pessoas que têm a seguinte concepção, de que Jesus era simples e humilde. Eu quero mostrar para você que essa não é a verdade, não é a realidade, isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Quando você olha para o véu de Jesus, que as pessoas pegaram e levaram embora, isso que era um véu, o manto dele, ele era feito de um tecido só, caríssimo. Essa falácia de que Jesus era pobre, isso não cola, principalmente no tempo de hoje, que nós sabemos e entendemos que Jesus ele era humilde. A Bíblia não diz que ele era pobre de condição financeira, ele escolheu andar e viver de um jeito, mas Jesus não era. Então tem pessoas que pensam que, se eu tenho algo bom, eles olham para mim, ou olham para você e falam: não, tem alguma coisa errada com você, porque você tem, e não se compadece de ver as pessoas de rua, ou as pessoas que estão passando necessidade, porque se você fosse um verdadeiro cristão, você se compadecia, vendia e dava o dinheiro para os pobres. Os próprios discípulos de Jesus falaram, Judas falou para Jesus um dia: Senhor, se fosse vendido esse perfume, daria para sustentar muitos pobres. Jesus falou: filho, os pobres vocês sempre terão convosco, a mim não. Vocês vão ter possibilidade de ajudar os pobres sempre quando que vocês quiserem e for necessário. Vocês sempre vão ter essa possibilidade. Então tem muita gente que às vezes pensa que o fato de alguém ter alguma coisa, ele está errado, que ele deveria se desfazer daquilo que ele tem para ajudar os outros. As pessoas às vezes não olham uma história, uma trajetória de vida. Eu me lembro quando eu e minha esposa éramos recém-casados, não tínhamos absolutamente nada, e ela tinha apenas uma bicicleta. E para ajudar um miserável foi e roubou a bicicleta na garagem. Então nós ficávamos andando a pé no barro, por muito tempo, até que depois de 44 meses, nós compramos um Monza, de um irmão da igreja que decidiu vender para nós, financiado, parcelado, um Monza 87. Depois do Monza, daí nós saltamos para um Uninho, e assim nós fomos crescendo. Então tem pessoas que têm a tendência de olhar aquilo que você tem hoje, mas não olha a tua trajetória de vida, para trás. Então eu não sou contra ninguém que tem. Eu, pelo contrário, eu quero que todo mundo se dê bem na vida. Eu quero que todo mundo cresça, eu quero ver todo mundo bem. Eu quero ver todo mundo tendo o fruto do seu trabalho, sendo recompensado por aquilo que faz. Só que algumas pessoas não pensam dessa maneira. Então olha só, além de Deus ter alguns propósitos em nossa vida, casar, ter filhos, o seu carro, o seu apartamento, a sua empresa, Deus deseja e quer o melhor para mim e para você. Tem outra coisa que Deus tem um propósito grande com a nossa vida, é que nós sejamos um instrumento na mão dele aqui nesse lugar. Essa é uma coisa principal, tirando todas as coisas, dos propósitos que Deus tem para nós, porque de repente alguém pode pensar, falar: pastor, esse é o propósito de Deus com a nossa vida? Não, são muitos propósitos, mas um deles, e o principal é, que eu e você, sejamos um instrumento na mão dele, principalmente de compartilhamento do Evangelho. Então olha só, quando Deus nos chamou, quando Deus nos escolheu, quando Deus nos salvou, quando Deus te encontrou, já fez uma obra maravilhosa na tua vida. O fato de nós conhecermos a Jesus Cristo já é algo maravilhoso, mas é ali que começa o propósito de Deus com a nossa vida. Não terminou, ele apenas começou, para que a partir daquele momento, eu e você possamos fazer o mesmo com muitas pessoas. Aquilo que ele fez comigo, eu tenho o desejo de fazer com o outro. O propósito de Deus é esse. Você conheceu a Cristo? Você ouviu falar de Jesus? Você recebeu Jesus? Você vai se batizar? Daqui uns dias nós vamos ter batismo. Eu estou esperando, aí tem 4 pessoas para se batizar já. O propósito não é apenas Jesus nos ganhar para Ele, mas é depois que esse milagre aconteceu em nossa vida, é que eu e você comecemos a fazer com outras pessoas aquilo que Ele fez com nós. Não que a gente fique parado, indiferente,
com aquilo que Jesus fez por nós. O que eu tenho visto, não estou falando de questão local, eu tenho visto a questão nacional, isso, porque eu já fui para muitos lugares também, é um grupo de pessoas muito apáticas. Elas recebem, elas são perdoadas, elas se batizam, elas vêm ao culto, passam-se anos e anos e elas nunca falaram nada daquele que a conquistou. Ou seja, ele te conquistou, no entanto, as pessoas não falam. Elas ficam apáticas, indiferentes, elas não comentam, elas não dizem. E algumas pessoas usam até algumas coisas e falam assim, olha, política e religião não se discute. Religião, cada um tem a sua. E nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Jesus Cristo. Salvação. Não estamos falando de religião. Sempre quando você toca em religião com pessoa, ou quando alguém toca com você, procura sair de lado. A religião, ela divide muitas coisas. Mas quando você toca em Jesus Cristo, você não está falando de religião, está falando dele. E quando eu estou falando de você falar para as pessoas daquilo que aconteceu na tua vida, não estou falando para você falar da religião, estou falando para você falar de quem fez e o que fez na tua vida. Quem que fez e o que fez na tua vida. Usar esse instrumento para que você possa influenciar pessoas. Eu quero mostrar para você algumas coisas hoje à noite, alguns textos, ao qual Jesus trata de uma forma muito dura, com uma classe de pessoas que recebem, mas não falam. Com uma classe de pessoas que foram alcançadas, no entanto não compartilham. Jesus está falando muito duro com uma classe de pessoas que já se converteu, se arrependeu, o conheceu. No entanto, essas pessoas não têm o desejo de compartilhar dele com ninguém. Elas são pessoas neutras, elas não querem, elas ficam quietas. E o meu desejo ao compartilhar com você, eu quero que você entenda que tem duas coisas importantes. Quando nós falamos, quando nós compartilhamos, quando nós ganhamos alguém, isso tem bênção sobre a nossa vida. Porque não há nada mais importante do que quando você fala de Jesus para alguém. Isso é o ápice da vida cristã. É o ápice para Jesus Cristo, porque essa é a coisa mais importante para Ele. Não existe outra coisa mais importante no mundo do que quando você fala de Jesus para outra pessoa. Isso é a coisa mais importante para o Senhor. Então, quando você faz isso, tem bênção sobre a tua vida. Quando você se recusa a fazer isso, se recusa prontamente, você não tem o desejo, você não quer, fala, eu não gosto, eu não quero, eu sou tímido. Lá em Apocalipse, Jesus falou que os tímidos, eles não herdarão o reino dos céus. Ele foi duro lá em Apocalipse quando ele falou isso. Fora ficarão os tímidos, os avarentos, os idólatras, os alcoólatras, os efeminados, os mentirosos, e junto com essa categoria ele colocou os tímidos. Aquelas pessoas falam assim, eu sou muito tímido para falar de Jesus, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Então você precisa começar a orar e falar, Deus me ajuda a vencer a timidez. Porque escuta, tudo aquilo que Deus quer que a gente faça para Ele, não é com base em medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Então ele está falando o seguinte, olha, quando você fizer isso, quando eu falo de Jesus para alguém, que não seja algo motivado por receber uma bênção ou por medo, mas que seja por amor. Fala, se você fizer e quando fizer, não seja por medo de ser repreendido, castigado, não, não é isso que ele quer. E nem por receber alguma coisa, fala, eu vou falar de Jesus hoje, porque se eu fizer, vai cair uma bênção sobre a minha vida. Não, não é essa a motivação. O que ele quer dizer é que quando nós fizermos isso, isso seja motivado por um espírito de amor, não apenas de mim, mas um amor por Deus, mas um amor também em relação ao próximo. São dois tipos de amor, o amor a Deus e o amor em relação ao próximo. Por isso que lá em João 3,16, respondendo às perguntas de Nicodemos, Jesus fala para ele, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Está falando, eu dei o meu filho por amor, porque eu amo o ser humano, porque amo. Então quando ele está falando, quando eu e você falamos de Jesus para alguém, nós estamos manifestando o amor de Deus, porque Ele ama toda a pessoa. Então não faça isso por medo, falar, se eu não fizer, o castigo vai pegar. Não, não é isso. Nunca Deus deseja fazer isso. No entanto, há um tempo de tolerância para Deus. Escuta, Deus tem tolerância, um tempo de espera, de preparação, um tempo ao qual Deus nos dá um tempo de falar, filho, existe um tempo de que você planta e colhe. Todo fruto, todo produto que você planta, ele germina, ele colhe, tem um tempo.
tempo do plantio, de regar, o crescimento, tempo da colheita. Então ele está falando, existe um tempo de preparação, ao qual nós vamos aprendendo. Eu não estou falando para você falar, pastor, mas eu cheguei ontem, ou 6 meses, eu não estou falando isso. Eu estou falando que conforme nós vamos andando com Jesus, isso vai acontecendo de forma tão natural em nossa vida, que quando a gente vê alguém em necessidade, nós temos um ímpeto em ajudar, sempre. Esses dias eu estava no oratório, um sábado ao meio-dia, eu estava sozinho aqui em São Paulo, minha esposa estava para o Paraná, o cara me cai na minha frente. E eu tinha um compromisso uma hora, estava super atrasado, falei, não vou nem para casa fazer almoço, vou comer um pastel na feira e vazo fora. O cara caiu na minha frente, 76 anos. Caiu na minha frente, ele queria levantar e tal, tudo bem. Falei, não, fica aqui, você está machucado, rapaz, fica aqui, vou te ajudar, um sol queimando. Falei, fica aqui. Falei, não, estou bem. Falei, cara, você quebrou o braço, filho, você está com o braço quebrado, cara, fica aí que eu vou ligar para os bombeiros, vem buscar. Falei, não tinha convênio, falei, liguei para os bombeiros, o bombeiro falou, não sai daí, até nós chegarmos aí. Eu tenho compromisso, eu falei, eu tenho compromisso. Falei, não, você tem que ficar aí até ele ficar. Pergunte para ele o que ele tem. Ele é hipertenso? Falou, sou. É o quê? Tem problema de pressão? Tem. Foi dando a lista, falou, você tem que ficar aí. Fica do lado com esse senhor até. Mas eu tenho compromisso, eu falei. Eu tenho compromisso. É sábado de tarde, 1h30, eu tenho compromisso. Estou morrendo de fome. Moral da história, fiquei 1h30 no sol, de joelho, sentado com aquele senhor, até vir o resgate. Ajuda ele, vai, chegou. Eu falei, graças a Deus, melhor é dar do que receber. Eu falei, pai, me perdoa, porque eu estou colocando os compromissos acima das pessoas. Eu estou pensando que as coisas são mais importantes que o ser humano. Eu muitas vezes não estou querendo gastar tempo com os outros. E Deus não me chamou tempo para gastar tempo com coisas. Ele me chamou tempo para gastar com pessoas. Não importa o horário e o dia. Deus me chamou tempo para gastar tempo com pessoas, para investir, para ajudar pessoas. Não importa o dia, a hora ou o momento. É para isso que Ele nos chamou. Semana passada, retrasada, eu estava passando no oratório, encontrei o senhor. E daí, cara, beleza, como é que foi? Falei, não, tudo bem. Deslocou o braço, caiu, né? Deslocou, não quebrou, mas deslocou aqui. Ele sai fora aqui desse negócio aqui, caiu. Beleza, amarramos lá, até o socorro vinha, falou, colocou no lugar, deu uns gritos, ele falou, mas está tudo bem agora. Fiquei feliz em ver o homem, tinha 76 anos, não era uma criança, não era um adolescente, não tinha ninguém, tinha um filho, não tinha ninguém. Ele estava trabalhando, falei, não liga para o filho, senão o filho vai ficar desesperado, ninguém sabe o que está acontecendo. Espera vir o resgate, deixa levar, depois entra em contato, com calma, paciência, fala para os filhos, a esposa, senão vai ficar todo mundo desesperado. E resolver o problema. Quando a gente percebe que a gente ajuda alguém, isso nos faz bem. Então Jesus está falando assim, que algo deve ser feito por amor. Agora escuta o que eu vou te falar aqui. Quando eu disse que Jesus nos compara a uma árvore com fruto, olha o que ele falou em Marcos 11:2. Ao sair de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus, mestre, vê a figueira que amaldiçoaste? Secou. Essa história é uma história muito, muito impactante. Jesus estava saindo de Betânia, enxergou ao longe, estava com fome, viu uma figueira. A figueira era repleta de folhas. E Jesus falou o quê? Essa figueira tem fruto. A palavra diz que não era o tempo de dar figos. No entanto, ela era temporã, fora do tempo. Mas ela tinha folhas. Se a figueira tinha folhas, ela estava dizendo que ela tinha fruto por baixo das folhas. Então Jesus fica na expectativa, na esperança, com fome, ele e os discípulos, corre para a figueira. Quando ele chega na figueira, vai procurar os frutos, não tem fruto. Jesus fica nervoso e faz o quê? Maldiçoa a figueira. Ninguém mais coma fruto de você, falou. No dia seguinte, eles passaram de volta pelo caminho de Betânia, os discípulos viram aquilo, ficaram impactados. Falou, Senhor, lembra da figueira? Secou, morreu. Secou a figueira. O que Jesus queria dizer sobre a figueira, falando no tempo de hoje? Para a nossa atual realidade, ele estava falando, olha, a figueira representa eu e você. A figueira tinha folhas, então ela estava aparentando ter fruto. A fome que Jesus estava falando que tem, naquele tempo, para hoje, está falando que é uma fome de vida, de almas.
É a fome que Jesus tem. Em João capítulo 4, no versículo 34, diz assim, olha, no versículo 32, os discípulos falaram: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Jesus está falando assim, olha, eu tenho fome sim, eu tenho fome, mas o meu desejo é cumprir, fazer aquilo que Deus me mandou, me enviou. Então quando Jesus está falando aqui que ele tinha fome acerca da figueira, ele está falando acerca de vidas, de almas. Quando Jesus se aproxima da figueira, e a figueira está aparentando ter figo por baixo das folhas, quando Jesus observa, e vai procurar os frutos, não tem, ele fica tão nervoso que ele amaldiçoa a figueira. Por quê? Por que ele amaldiçoa a figueira? Porque a figueira estava aparentando ter o que não tinha, era uma figueira falsa. Ela fazia de conta que tinha figos, mas não tinha figos. Ela tinha folhas, ela era uma figueira temporã, fora de tempo, cheia de folhas. Jesus tinha expectativa. Então quando Jesus vai nela, Jesus percebe que ela estava mentindo. Ela fazia de conta, mas ela não tinha. Trazendo para a nossa realidade, está falando o seguinte, olha, Jesus conhece a mim e a você. Sabe o que há por baixo das nossas folhas? Daquilo que nós aparentamos ter, mas não temos. Aquilo que nós fazemos de conta que temos, mas não temos. Fala, nós temos folha. Fazemos de conta que temos pessoas, temos frutos. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. Então ele está falando, eu conheço cada um de vocês pelos frutos que vocês geram. Quando ele está falando fruto, ele está falando pela vida que vocês levam e pelas pessoas que vocês influenciam no dia a dia. Então ele está falando assim, olha, assim como a figueira, um dia ele há de revelar o que há por baixo das folhas, os frutos. Aqueles que chegarem diante dele aparentando ter algum fruto por baixo das folhas, mas quando ele tirar as folhas e perceber que não tem nada, aí ele vai secar. Então ele está falando o seguinte, olha queridos, nós não podemos enganá-lo, menti-lo, querer mostrar para Jesus que nós temos ou aparentamos ter ou fazer aquilo que nós não temos e não fazemos. Os frutos é uma realidade da figueira, ela não estava gerando aquilo que era natural dela. Quando Jesus estava exigindo o fruto da figueira, ele não estava exigindo algo fora do comum, algo sobrenatural, ou fora do alcance da figueira. Ele está falando assim, quando ele exige fruto meu e teu, ele não está exigindo nada daquilo que eu e você somos capazes de fazer. Então se ele está pedindo, ele está falando assim, é porque você é capaz, é porque eu sou capaz, é porque nós somos capazes. E não podemos correr o perigo, o risco de um dia Jesus passar por mim e você e falar, deixa eu ver o que há por baixo das tuas folhas. E quando ele olhar, ele perceber que não tem frutos, que nós mentimos, que nós enganamos ele, que nós fizemos de conta que tínhamos o que não temos. Então ele está falando, olha, a nossa vida diante dele é uma vida transparente. Ele sabe o que há por baixo. E haverá um dia em que nós iremos chegar na presença dele e ele vai verificar o que nós estamos gerando. Então diante disso ele está colocando um alerta, não para gerar medo, mas para alertar e falar por quê? Por que eu e você não estamos gerando fruto? Está falando, não fruto porque não estou gerando, porque não dá tempo. Ele está falando, por que vocês não se importam com as pessoas? Por que vocês não sentem amor pelas pessoas? Pela tua família, pelos teus amigos, pelos teus vizinhos, pelas pessoas que trabalham com você. Ele está falando, por que vocês não sentem o mesmo amor por eles que eu sinto por vocês? Ele está falando isso. Então ele está gerando em nós um senso de responsabilidade. O outro texto que eu quero destacar aqui, que Jesus está falando, é Mateus capítulo 8, versículo 20, aqui escuta. Esse texto é tão importante, porque ele derruba aquela falácia das pessoas que pensam que Jesus era pobre. Mateus 8, 20, Jesus diz assim, olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus, os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Muitas pessoas usam esse texto para dizer, ou para explicar, ou para justificar que Jesus era tão pobre, que ele não tinha nem onde dormir. Escuta, isso não é verdade. Nós precisamos pegar um contexto anterior e posterior ao texto e fazer ali uma comparação para entender o que Jesus estava querendo dizer. Quando Jesus está falando assim, olha, chamando os seus discípulos para andar com ele, outra pessoa que ia andar com ele, Jesus estava falando assim, olha, as raposas, os animais, eles têm aonde dormir, eles têm casa, moradia.
Quem já viu raposa sabe como é que é. Raposa todo dia, no mesmo horário, ela sobe na árvore, na casa e vai no mesmo lugar. De manhã ela desce, à noite ela volta. Então ele está falando, olha, as raposas têm seus covis. Os passarinhos, as aves dos céus, eles têm os seus ninhos. O filho do homem não tem. Ele está falando assim, olha, as raposas têm, os animais têm, o filho do homem não tem, porque ele não tem lugar fixo. Ele não tem parada. Hoje ele está aqui, amanhã ele está em outro lugar. Hoje ele está anunciando aqui, amanhã ele fala para os discípulos, levantem-se, nós vamos para o outro lado do rio. E ele não voltava. Então ele está falando, o filho do homem não tem lugar fixo, não tem uma morada própria. Ele não para num determinado lugar todo dia. Ele vai para um lugar hoje, ele vai para Jerusalém, vai para Nazaré, ele vai para Israel, ele vai para Samaria, ele vai para Betânia, ele não tem lugar fixo. Então ele estava falando para os discípulos, olha, se vocês quiserem andar comigo, entendam que eu não paro num lugar só. Eu estou em todo lugar, todo dia, em todo tempo. O que Jesus estava falando assim, olha, o reino de Deus é tão importante, que eu não me detenho num lugar só. Eu sigo para cá, eu sigo para lá, eu vou para todos os lugares, porque é necessário anunciar o evangelho, ele falava. É isso que ele está querendo dizer. É importante, eu não posso fixar uma morada, eu não posso ficar aqui ou ali, eu tenho que ir para todos os lugares. Ele tinha muita pressa. Então Jesus estava falando assim, o reino é uma questão de urgência, de necessidade, é de pressa. Agora olha só o que ele diz em Mateus capítulo 28. Ao passar a missão para os 11 discípulos, ele diz assim, ide portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui tem uma pausa, no meio do versículo ele tem uma pausa, ele conclui, ele termina dizendo assim, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Pausa. Aí ele conclui dizendo assim, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quando que ele está falando que vai estar conosco todos os dias? Quando? Quando? Quando nós anunciarmos o evangelho. Ele está falando, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, batizando, ensinando, discipulando, enviando. Pausa no texto. E eis que estarei convosco. Quando? Quando nós cumprirmos a vontade dele. Então Jesus está falando, eu estou com vocês, quando vocês estiverem engajados a fazer aquilo que eu quero. Quando ele está falando, eis que estarei convosco, com a igreja, comigo, com você, ele está falando, eu vou estar com vocês, desde que vocês estejam fazendo discípulos, ensinando, pregando, anunciando, ganhando, enviando, fazendo o que eu quero, eu vou estar com vocês. Então ele está falando, se vocês não fizerem o que eu quero, eu não estou com vocês. Se vocês não cumprirem a comissão, ele está falando para os discípulos, eu não vou estar. Mas se vocês fizerem, eu vou estar com vocês todos os dias. Então como que eu sei que Jesus está comigo todo dia? Quando? Quando eu estou fazendo o que ele quer. Quando eu estou cumprindo a vontade dele. Fala, Jesus está comigo? É só você se perguntar, eu estou fazendo o que Jesus quer? Eu estou cumprindo a comissão dele? Eu estou anunciando, eu estou falando de Jesus? Ou lá no meu trabalho, na minha casa, na minha família, eu sou um 007, um agente secreto, um Mr. M, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Que nem o cara que falou assim, pastor, glória a Deus, eu fui no exército, fiquei 2 anos, nunca ninguém descobriu que eu era crente. Falei, pensa num cara miserável você. Deus te colocou no exército para você ser uma testemunha. Você ia sofrer por amor a Cristo? Certamente, mas depois você iria adquirir o respeito dos teus superiores, das pessoas, você iria evangelizar, influenciar. No entanto, você vem tributar, glória a Deus, de que você ficou 2 anos no exército e ninguém descobriu que você era crente. Que lástima, que tragédia, que tragédia, que triste. Mas isso pode acontecer conosco, comigo e com você. Nos escondermos por trás de alguma coisa e não fazermos nada. Então, para que você responda essa pergunta para você, fala, será que Jesus está comigo? Ele está, desde que você esteja fazendo e cumprindo aquilo que Ele quer sobre a tua vida. Lucas capítulo 13, e essa parábola então, feriu, machucou,
principalmente os mestres da lei, os sacerdotes da época, queriam matar Jesus após terem ouvido isso. Presta atenção que Jesus falou em Lucas 13, versículo 6, ele contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar nela fruto e não achou nenhum. Por isso disse ao que cultivava a vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano. Eu vou cavar ao redor dela, vou adubar. Se ela der fruto em 1 ano, tudo bem. Se não der, nós cortamos. Aqui tem 2 coisas importantes nessa questão aqui. O texto diz assim que Jesus, um homem tinha uma figueira plantada em no quê? Uma vinha. Figueira dá o quê? Figo. Vinha dá o quê? Vinho, né? Vinha dá vinho? Não, vinho da uva, né? Jesus está falando assim, um homem tinha uma figueira plantada no meio de uma vinha. Para começar, a figueira estava fora do lugar. Ela não deveria estar plantada ali. Se ela era uma figueira, ela não tinha que estar no meio da vinha. Então ela estava querendo produzir num lugar impróprio, no lugar que não era dela. Primeira coisa que nós temos que entender: nós vamos produzir no lugar próprio de produzir. Falar, eu não sou pastor. Claro que você não é pastor. Graças a Deus que você não é pastor. Você é um líder, você é um homem de influência. Nem todo mundo deve ser pastor. Deus não chamou ninguém para ser pastor. E Deus também não me chamou para ser um empresário. Eu já fui, experimentei, gostei, ganhei. E Deus falou e eu falei e abandonei. Por quê? Porque Ele não me chamou para isso. Foi tão interessante, foi tão legal, estava ganhando bem. Falei, agora nós tiramos o pé da lama. Agora pronto, vamos aproveitar a vida. Mas eu sabia, eu falei para minha esposa, nós vamos ter que abandonar um dia. E vai ser bem no sucesso, para Deus provar nossa índole. E foi no sucesso que eu deixei. Falei, está dando bem, mas não é isso que Deus me chamou. Pior coisa que tem é você ter sucesso naquilo que Deus não chamou você para ter. Pior coisa é você ter sucesso naquilo que Deus não chamou você para ter sucesso. Então essa figueira estava querendo produzir num lugar que não era dela. Você não foi chamado para ser pastor, para pregar. Você foi chamado para influenciar lá onde você está. Na tua casa, no teu trabalho, na sociedade. Lá eu não vou influenciar. Eu não tenho como. Lá na tua família. Mas lá Deus chamou você para ser lá. Primeira coisa que você tem que entender, não está gerando fruto porque está no lugar errado. Estava lá no centro ontem, né? Eu e minha esposa. Lá, claro, tem de tudo, eu não julgo, eu não estou aqui julgando a atitude da pessoa. Mas tinha um cara lá vestido literalmente de palhaço, um macacão de cima até os pés, uma peça só de palhaço, cheio de bolinha e tudo, com uma grande Bíblia na mão, pregando, gritando e anunciando. Eu pensei, glória a Deus por ele. Eu orei por ele, falei, Deus abençoa ele, que ele seja cheio do Espírito Santo, que pregue o Evangelho aqui nesse lugar e beleza. Mas eu pensei, todo mundo passava, eu ficava olhando, passava, ninguém parava, ouvia, não observava. Talvez ele é um grande evangelista, mas não vestido de palhaço. Talvez se ele colocar uma roupa diferente, uma calça, uma camisa, pentear o cabelo, se arrumar, de palhaço ele não vai influenciar ninguém. Quando você olha para um palhaço, tem vontade de dar risada. Como é que um palhaço o cara vai pregar o evangelho vestido de palhaço lá no centro? Todo mundo olha e dá o quê? Risada. O evangelho se torna uma chacota. É você querer ser aquilo que você foi chamado para ser, mas no lugar errado, da maneira errada. Talvez o cara é excelente, mas não daquele jeito. Não é a forma correta, talvez. Pode não estar ganhando, ninguém está parando, ninguém ouve. Por quê? Porque ele é uma figueira tentando dar fruto no meio de uma vinha. Talvez você fala assim, eu sou bom para pregar em tal lugar, para influenciar, para falar. Tem muitas pessoas que falam, pastor, eu não sou bom para fazer isso aí, mas nesse negócio aqui, pensa num cara que ganha vida. E eu já tive muitas pessoas perto de mim que, dependendo de onde eu for, falam, ó, fala você, porque eu sou uma figueira fora do lugar. Fala você. É o teu jeito, é o teu estilo. Como, por exemplo, um estilo jovem.
fala você, se colocar, você vai me arrebentar, eu vou arrebentar, não é o meu estilo. Fala você, fica tranquilo, eu estou junto, faz de conta que eu sou um, e fala você. Você está no meio da galera, tem o linguajar, tem o estilo próprio, a calça por aqui, falei, eu não tenho esse estilo, o linguajar, né, o jeito de falar as palavras, então aproveita e fala, porque não é o meu estilo. Primeira coisa que tem que entender isso. A segunda coisa que Jesus está falando, ele está o quê? Falando de expectativa. Faz 3 anos que eu venho ver essa figueira, ele está falando. Faz 3 anos que eu venho observar essa figueira. E faz 3 anos que eu estou me decepcionando. Por quê? Porque ela não dá fruto. Está falando assim, ó, faz tempo que eu estou te observando. Estou vendo você. Estou vendo vocês. Estou olhando para vocês, Jesus está falando, faz 3 anos, faz muito tempo, e sempre quando eu venho, eu vou, eu vejo que não tem o quê? Não tem nada. E aí ele se torna tão duro, ele chama o administrador daquela vinha, e ele fala assim, para que essa figueira está ocupando lugar aqui? Por quê? Faz 3 anos que eu venho aqui, tenho expectativa, mas não tem nada. O que ele manda fazer? Corta ela. Fala, tira essa figueira daí, ela não produz nada, está ocupando espaço. É ou não é uma palavra dura? É dura para mim. Por que eu prego o evangelho? Por que eu gosto de ir na praça? Por quê? Porque eu sinto que é uma necessidade. É uma necessidade, porque eu preciso gerar frutos para o Senhor. Por quê? Porque eu entendi que Ele pagou um alto preço pela minha vida. E muitas pessoas que eu já ganhei para Jesus, elas falaram, graças a Deus, pastor, que um dia você me alcançou. Graças a Deus que um dia você orou por mim. Graças a Deus que você insistiu. Teve pessoas que já me enxotou de perto dela, falou, não quero, pode sair daqui, vai embora. Eu falei, eu vou insistir mais um pouco com você. Eu vou insistir mais um pouco, porque Deus me amou, Ele me insistiu comigo, e depois de um tempo eu percebi que foi a melhor coisa que eu fiz. A pessoa fala, pastor, se você tivesse desistido de mim naquela hora, graças a Deus que eu não desisti. Graças a Deus que eu não desisti. Ver o testemunho da pessoa, então ele está falando assim, olha, responsabilidade, expectativa. Quanto tempo você está plantado e não dá fruto? Expectativa. E vem o administrador, daí esse administrador demonstra o amor dele, fala, Senhor, se faz 3 anos que tu vem e não tem fruto, tenha um pouquinho de paciência, vamos abrir ao redor dela, adubar. E aqui ele está falando assim, vamos usar a palavra, vamos colocar água, vamos colocar adubo, vamos colocar incentivo, vamos trazer clareza ao redor dela, e espera mais 1 ano, você vai perceber que durante 1 ano, essa figueira vai gerar fruto. Falou, se não der, corta, mas espera mais um pouco. Está falando assim que Deus, Ele é o quê? Paciente, mas Ele é tolerante. Paciente, mas tolerante. Não podemos justificar nunca. As pessoas passam perto de nós não a conhecemos. As pessoas às vezes estão com problemas perto de nós fazemos de conta que não é conosco. A gente fala, eu não quero me envolver. Não quero me envolver. Eu não quero saber, eu quero saber da minha vida. Você tem todo o direito, mas quando acontecer, fale de Jesus, fale do amor dele. Não fale da religião de igreja, tira isso, esquece política, esquece religião, esquece todas essas coisas, deixa de lado. As pessoas estão fartas disso. Para mim não me importa se as pessoas são do PT, do PSL, PMDB, PTB, PTB. Isso não me interessa, eu não vim aqui pregar partido político, eu vim falar de Jesus. Não quero saber de nada. Você pode ser o que você quiser, não tem problema nenhum, eu não vim aqui por causa disso, eu quero só falar do amor de Jesus para as pessoas, falar daquilo que Ele é capaz de fazer para as pessoas. Agora olha só, 1 Coríntios 9,16, o apóstolo Paulo está falando assim, porque se eu anuncio o Evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta essa necessidade, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Está vendo o que Paulo falou? Ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, é transformado pelo amor de Jesus, e ele fala assim, olha, porque se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que ficar me orgulhando que eu estou anunciando, porque isso é uma necessidade imposta a mim. Ai de mim, ele falou, se eu não pregar o Evangelho. Ele falou, ai de mim, ai de mim. Ele falou, não quero nem saber o que pode me acontecer, se depois de eu ter visto, ter acontecido, ter presenciado, tudo o que eu presenciei, e mesmo assim eu não pregar o Evangelho.
Mas para finalizar agora o texto, versículo 42 do capítulo 4, as pessoas de Samaria falaram para a mulher samaritana, disseram assim para a mulher: agora nós cremos, não por causa daquilo que você disse, porque nós mesmos ouvimos, estamos sabendo que Ele realmente é o Salvador do mundo. Jesus Cristo foi a Samaria, lá no poço de Jacó, ao meio-dia, para esperar uma mulher que iria chegar naquele lugar. Ele pediu água para ela, para que eu e você entendamos que não importa quem nós sejamos, não importa, sempre nós vamos depender de alguém. Jesus era Deus e poderia ter saciado a sua sede, no entanto Ele está se rebaixando, mostrando para aquela mulher que Ele também precisava dela, e pediu água para ela, e ela deu água para Ele, e Ele se revelou para ela, e ela conheceu que Ele era o Messias prometido, e quando ela conheceu, Jesus trouxe uma revelação, quando disse para ela que você teve 5 maridos, e aquele que você tem não é teu. No entanto, Jesus falou algo para ela, mas não divulgou o problema dela. Escuta, Jesus trouxe uma revelação para ela, mas Jesus não expôs o problema dela, e ela se sentiu amada ao invés de julgada, e quando ela fez isso, ela foi para a cidade chamar o marido, e não apenas o marido, ela chamou toda a cidade da Samaria, e falou: olha, eu encontrei aquele de quem os profetas falaram, e ele falou tudo aquilo que eu tenho vivido. Agora escuta, como que uma mulher do perfil dessa samaritana consegue atrair uma cidade? Sabe como? As pessoas estavam mais se importando com essa mulher, com o carisma dela, do que com os problemas dela. Sabe por que muitas vezes nós não temos ênfase ao falar do amor de Jesus para as pessoas? Porque nós não temos carisma, não sabemos falar. Achamos que nós temos que julgar as pessoas, condená-las, apontar os erros, seus pecados. Não é isso que Jesus nos chamou. Jesus revelou o problema, não expôs o problema dela. Jesus revelou o problema da mulher, Ele não expôs. Ele podia ter ido para Samaria e falado: aqui em Samaria tem uma mulher que já teve 5 maridos e está com o 6º. Todo mundo iria falar: ele é o profeta. Não, Jesus valorizou o individualismo. O individualismo, Ele ganhou o amor de uma pessoa, e essa pessoa foi para Samaria, e em Samaria creu em Jesus por causa dela, e quando vieram a Jesus, pediram que Jesus ficasse 2 dias com os samaritanos, que eram inimigos dos judeus, e quando ouviram Jesus, falaram assim: olha mulher, agora, não é só porque você nos falou, é porque pelo que nós ouvimos e vimos, e entendemos e conhecemos que realmente Ele é o Salvador do mundo. Quem foi que ganhou uma cidade? Uma mulher que aos nossos olhos seria uma mulher sem moral. Mas Jesus investiu em uma pessoa. Não está pedindo para você pregar o evangelho para o mundo inteiro, Ele está falando para você: invista em uma pessoa. Talvez a pessoa é teu filho, tua filha, teus genros, teus netos. Dobra teus joelhos, ora por ele, na sua casa. Não se preocupa com aquilo que eles falam, deixe falar, manifeste o teu amor para a tua família, ganhe a tua família em primeiro lugar, deixa eles falar: ele vem na minha casa, eu sou cristão, mas eles não falam um monte de bobagem, deixa eles falarem, demonstra o teu amor por eles, não julgue, não condene, não jogue pedra. Quem sabe você ganha um, e ele vai ganhar uma cidade toda. O que eu e você não podemos é ficar sem falar desse amor de Jesus para as pessoas, porque Pedro, quando foi preso, os romanos queriam soltar Pedro, e soltaram Pedro quando ficaram sabendo que eles eram cidadãos romanos também, e eles falaram para Pedro: nós vamos soltar você, mas pare de falar desse Jesus crucificado. Pedro falou o quê? Julgue vocês para ver o que é certo. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e vivido. Pedro falou: nós não podemos deixar de falar. Que vocês quiserem prender de novo, prenda. Só que quando nós saímos de dentro dessa cadeia, assim que a gente sair, nós vamos começar a falar tudo de novo. Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e vivido. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé.
Escuta, hoje, eu tirei uma palavra, para a gente sair daqui e voltar para casa com uma mentalidade um pouquinho diferente. Semana passada eu falei da importância de mergulharmos mais fundo num relacionamento mais profundo com Deus. Hoje eu estou falando não apenas para mim, mas para você, para nós saciarmos a fome de Jesus. No versículo 32 que eu li antes, ele falou assim: olha, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá uma colheita? Mas eu digo, abram os seus olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Escuta, Jesus está nos chamando para manifestar o amor dele para outras pessoas. Só isso que ele está falando. Ele está falando para nós olharmos para outras pessoas e sentirmos empatia, amor por elas. Começa fazendo isso orando. Começa fazendo isso falando: Senhor, me ajude a sentir amor pelas pessoas. Ele não está falando para você sair na rua por aí, se vestir de qualquer jeito e pegar uma Bíblia e anunciar. Não, ele não está falando isso. Ele está falando lá na tua casa, lá no lugar onde você está plantado. Não deixa de falar. Compartilha desse amor. Usa as tuas redes sociais. Para de colocar foto pelada. Para de colocar foto de biquíni. Pelo amor de Deus. Estamos no século 21. Fala alguma coisa frutífera de Jesus. Para de colocar coisas sensuais. Compartilha o amor de Deus. Uma palavra de amor. Algo que abençoe as pessoas. Quando elas veem o teu feed, o teu story, vai ver que você está compartilhando um versículo, um texto, uma palavra de esperança, algo bom. E as pessoas vão entrar e compartilhar, vão dizer amém, glória a Deus. Não sei se eu já falei aqui, vou falar outra vez. Um pastor falou para mim, um professor falou assim na minha rede social: eu não aceito qualquer um. Quando uma pessoa pede para ser meu amigo, eu olho para ver quem é. Dependendo quem é, eu excluo. Eu falei: eu aceito tudo. Pode ser prostituta, pode ser gay, não sei se pode falar isso hoje, é perigoso. Pode ser LGBT, QI, mais, menos, seja o que for, eu aceito tudo. Na minha rede social tem de tudo. Eu falo: pode vir tudo. Endemoniado, pode ir tudo. Sabe por quê? Porque o cara, antes de entrar na minha rede social, ele olha o que eu tenho. Só tem texto, palavra, versículo, só tem essas coisas. Então quando ele olha, ele fala assim: meu, para que eu vou ser amigo de um cara desse? Então se ele pede para me acrescentar, eu falo: pode entrar, filho, pode vir. Porque Jesus também só ia na casa de pecadores. Os mestres da lei falaram: ele só come com pecadores, é glutão, beberrão e pecador, amigo de pecador. Amigo de pecador. Seja amigo de pecador. Ei, seja amigo de pecador. Usa as tuas redes sociais para influenciar, para amar as pessoas. Não julgue, não condene, não fale nada. Não jogue pedra em ninguém. Ame as pessoas. Hoje à noite, a palavra que Deus colocou no meu coração é para que eu e você possamos sair daqui entendendo que Ele nos chamou para ser um instrumento nas mãos dEle, para ganhar outras pessoas para Ele. De desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, creio em ti.
que a nossa fé não sejam hinos, apenas notas e canções. E mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti, e acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor, creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo e acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. Aleluia. Feche os seus olhos. Ah, glória a Deus. Glória a Deus. De repente hoje você pode estar pensando assim: nossa, poxa, o pastor machucou hoje. Escuta, em nenhum momento eu fiz ou falei algo na intenção de atingir alguém aqui pessoalmente. Muitas coisas eu falo em tese porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo pelo Brasil e fora dele. Não fique pensando que de repente eu fiz, ou pensei, ou olhei, ou falei alguma coisa dirigida. Se você está aqui hoje, foi porque alguém falou do amor de Jesus para você, ou te convidou. E que bom que você está aqui. E hoje, quando nós sairmos daqui, nós vamos sair com esse mesmo entendimento, de que há outras pessoas ali fora que estão esperando receber isso também. Por isso eu quero te propor um desafio. Enquanto você está com os teus olhos fechados, o Senhor vai mostrar para você, nesta semana, eu quero propor um desafio para você. Eu estava viajando alguns dias atrás, estava a mais de 1000 quilômetros daqui, e uma pessoa me ligou de São Paulo que eu nunca vi nada, e eu atendi, a pessoa falou: moço, será que eu posso ler um texto para você? Eu falei: claro. Ela me leu um versículo, e ela falou: esse é um texto que eu queria compartilhar para você. Ela falou: eu não te conheço, não sei o que você está vivendo, eu quero dizer para você que Deus te ama, que Deus ama você. E eu achei maravilhoso, agradeci ela depois. Não sei, nunca saberei quem é. Escuta, essa semana, eu e você, vamos fazer algo diferente. Quem sabe lá na tua casa, ser sensível, gentil com alguém da tua casa, que você fala: puxa, esse ainda não conhece Jesus, ele ainda não é cristão. É maravilhoso ou não, mas ele ainda não conhece. Algo que você vai fazer para atrair, para conquistar com calma, paciência, com muito amor essa pessoa. Quem sabe há amigos, amigas teu que você deixou de contactar há tanto tempo, e eu quero te desafiar essa semana, pelo menos, você mandar uma mensagem para 5 pessoas diferentes nessa semana, pessoas amigas tuas, que ainda não conhecem a Cristo, ou que estão afastados, que se desviaram, se afastaram, para que você mande uma mensagem ou ligue falando: olha, eu estou orando por você, você é importante, eu amo você. Convide essa pessoa. Pode ser que Deus queira usar a tua vida para manifestar o amor dele a ambos.
Pai, em nome de Jesus, Tua palavra hoje foi uma palavra nos chamando a sermos responsáveis em relação às pessoas próximas a nós. Eu sei, Pai, muitas vezes há pessoas que estão próximas a mim, clamando por ajuda, e muitas vezes o Senhor quer me usar para alcançar essas pessoas, e eu quero te pedir, continua usando, não apenas a mim, mas a todos nós que estamos aqui. Hoje nós vamos sair daqui como uma figueira frutífera, que vai gerar frutos para o Senhor. O Senhor vai olhar por baixo das folhas, vai se sentir feliz e muito alegre. Tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Nós estamos na quarentena aqui, nós não podemos fazer festa aqui, mas o céu não está. E nós queremos proclamar uma grande festa no céu. Esta semana eu quero me comprometer, Pai, a orar por alguém que eu ainda não ganhei para Jesus, a ser gentil, amável, carinhoso e atencioso com mais pessoas que ainda precisam conhecer o amor de Jesus. Usa a minha vida, usa meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, põe sobre eles uma unção, Pai, de falar do Teu amor nessa semana, porque juntos nós vamos ser um bom instrumento de Jesus aqui nessa terra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre a sua vida e conceda a você a tua paz. Se há um grande desafio nessa semana, não esqueça que Deus é muito maior do que todos os teus desafios, que Ele te dê vitória e graça em nome de Jesus. Amém.